Será? Quando Jesus vier ali na primeira vinda, todo olho verá, somente os salvos ressuscitarão. Exatamente. Mas Certo? e os que não ressuscitaram? Continuam mortinhos. Continuam dormindo. Certo? Eles não vão ver Jesus voltar. E eles não vão pro inferno. Eles não vão estar no inferno. Eles vão estar dormindo. Continuam dormindo. Porque o juízo, o fogo eterno enquanto dura, vai acontecer depois. Só que isso sim é o tema do próximo estudo do milênio. Vocês têm que ir acompanhando os próximos capítulos, porque é um estudo todo cheio de detalhes também. Não daria tempo da gente falar aqui nesse momento. Mas você sabe então que a ressurreição da vida acontece na volta de Jesus e os maus que estavam mortos, continuam dormindo durante esses 1000 anos. E aí nos próximos estudos a gente vai ver o que a gente vai ficar fazendo esses 1000 anos, onde a gente vai estar, o que vai estar acontecendo, mas aí, cena dos próximos capítulos. O finalzinho do verso, Ana, cadê? O que você leu? O verso 6. Aqui, ó. A segunda morte. Fala sobre a segunda morte. Isso é algo muito importante da gente conversar. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, lá, bastante no tempo, na verdade, em Adão e Eva, lembra? Adão e Eva... Bastante. Nossa, Você voltou tipo assim, né? Tudo. Deus, ele criou o homem, deu um jardim e disse para que eles não comessem de uma única árvore. A gente já conversou disso aqui, nos estudos anteriores. Se eles comessem, na verdade, não tinha nada de errado no fruto, era só um teste de obediência. Isso. Se eles comessem, Deus falou, se vocês comerem, vocês morrerão. De qual morte será que Deus estava falando para eles aí? Será que é essa morte que a gente está vendo? Ou será que além dessa teria uma morte eterna? E aí? Uma morte, ele estava falando de uma morte eterna. Quando Jesus, ele vem, a morte, a partir daquele momento, né, que Adão e Eva pecaram e comeram do fruto, foram expulsos do jardim, a morte passou a ser realidade na nossa vida. Não fomos criados para morrer, mas ela passou a ser realidade na nossa vida. E aí, né, depois de um tempo, Adão e Eva morreram, ok. Mas a morte que Deus estava falando, que é a preocupação principal de Deus, é a segunda morte. Essa segunda morte que a gente está explicando para vocês, que é a morte eterna. É a morte do acabou para sempre. Não tem recomeço da novela, vai entendeu? Vai desconectar totalmente de Deus. Isso, então não tem nova chance, não tem um recomeço. Para a primeira morte, que é essa que a gente passa aqui, né, que a gente dorme, tem solução. Tem. Jesus deu a solução. Mas para a segunda morte é uma vez para sempre. Então é por isso que o verso está falando. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Ou seja, se eu estou em Jesus, se eu estou salva em Jesus, mesmo que eu morra e durma aqui, não tem problema. No dia da volta dele, eu vou ressuscitar. E não é porque Deus é ruim, não, gente. É porque Deus é a vida. Quando você não aceita Ele,